Quem me acompanha por aqui há algum tempo já sabe que eu recebi o diagnóstico de câncer quando eu fazia exames de check-up para tentar engravidar. Quando eu contei por aqui foi a dificuldade que eu tive para receber esse diagnóstico. Eu tive um erro grosseiro no diagnóstico do câncer de mama. O médico me disse textualmente que não se tratava de câncer de mama. E nós só descobrimos mais tarde que era sim um tumor maligno na mama. Vem comigo para ver o que aconteceu. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Câncer Direitos. Eu sou Natália Scalabrini, bacharel em Direito e paciente oncológica. Quero dividir com vocês um pouquinho sobre essa experiência de erro no diagnóstico de câncer. Lá em 2018, quando eu pretendia engravidar, eu fui ao médico antes para saber qual era a minha condição de saúde e se eu tinha que fazer alguma coisa para melhorar a minha saúde antes de me preparar para a gestação. E, obviamente, que naquela oportunidade o ginecologista pediu todos os exames possíveis e imagináveis. A gente nem cogitava em câncer naquele momento, estávamos mesmo fazendo o check-up por conta da intenção de gestação futura. Então nós fizemos hormônios de tireoide, de hormônios, de ovários, vários, inúmeros exames. E já na consulta, o ginecologista sentiu um nódulo na mama esquerda. Então, ele me disse que eu era muito nova para passar pela mamografia, eu tinha só 28 anos, e me recomendou que fizesse um ultrassom de mamas. Foi o que eu fiz todos esses exames. E eu me lembro que no dia em que eu estava fazendo esse ultrassom de mamas, o médico que estava realizando me disse: o que a gente está vendo nas imagens não é um tumor. Ele me disse isso no momento em que nós estávamos realizando o exame. E depois, obviamente, laudou no exame de ultrassom. Eu tenho esse documento comigo até hoje. E, embora eu nem estivesse pensando mesmo em câncer, nem me ocorreu, não passou isso pela minha cabeça em momento nenhum. Mas quando ele disse, eu falei: ótimo, não era o que eu esperava mesmo. Ao contrário, eu tô querendo vida, quero que meu corpo gere vida. Eu estava procurando por uma gestação. Em nenhum momento pensei em câncer. Depois eu concluí os outros exames e retornei ao ginecologista para que ele pudesse ver todos aqueles resultados e me orientar de quais seriam os próximos passos. Acontece que ele já estava com a pulguinha atrás da orelha. E a hora que ele viu, o primeiro exame que ele me pediu foi o resultado do ultrassom. A hora que ele viu, no íntimo dele ele já sabia que aquele resultado estava errado. A orientação que ele me deu foi: Natália, repita este exame, refaça o exame de imagens de ultrassom em outra clínica com outro profissional. E essa história de câncer estava tão longe do meu pensamento que quando ele me disse isso, refaça todos os exames, eu falei: doutor, por quê? O médico já falou que não é nada. Ele falou: não, provavelmente não é nada, você é muito jovem, mulheres jovens tendem a ter nódulos mamários durante o período menstrual, depois eles somem, mas eu quero um exame a mais. Além disso, eu quero também uma mamografia e uma biópsia. E eu confesso que, embora ele tenha dito tudo isso, eu continuei sem considerar a possibilidade de que pudesse ser um câncer. Eu não pensei nisso em momento nenhum, mesmo ele pedindo esse reforço nos exames. Então, eu fiz tudo que ele me orientou, procurei essa nova clínica, esse novo profissional para refazer esse exame. E eu me lembro que no dia que eu cheguei na clínica para fazer esses exames, eles estavam agendados assim, todos em sequência, sendo que o primeiro deles era a mamografia.
E aí eu fui chamada para fazer a mamografia, fiz, é a primeira vez que eu passei por uma mamografia, tinha várias expectativas de ser um exame assim, muito dolorido. E se vocês quiserem, até gravo um vídeo depois, em um segundo momento, contando um pouquinho mais sobre a mamografia. Comenta aqui embaixo se você quer. E quando eu fiz essa mamografia, retornei para a sala de espera para aguardar ser chamada para os próximos exames. E como eu disse, esses exames eles estavam todos agendados sequencialmente, um intervalinho entre 15 e 20 minutos entre um e o outro. Só que depois que eu fiz a mamografia, eu fiquei naquela sala de espera por mais de 2 horas. Eles não me chamavam para fazer os próximos exames. E foi aí, nesse momento, que eu senti no meu coração que meu exame deu alguma coisa. Me deu até meu coração até disparou aqui de lembrar como foi aquele dia. Eu tava sozinha lá fazendo os exames e eu tava tranquila até o momento em que começou a demorar e que eu comecei a realmente cair a minha ficha. Por que eu tava ali? Por que eu tava fazendo uma biópsia? Por que eu tava fazendo mamografia se eu não tinha idade para isso, nem indicação? Foi ali que eu senti que pudesse realmente ser alguma coisa. Eu fiquei aquelas 2 horas esperando pro próximo exame, tentando me acalmar. O que eu fazia? Eu pensava o tempo todo, repetia isso mentalmente. Vai ficar tudo bem. Vai ficar tudo bem, vai ficar tudo bem. Era a mensagem que eu mandava pro meu cérebro para ele redistribuir pro restante do meu corpo para controlar um pouco a minha ansiedade, porque eu comecei a ficar muito nervosa ali naquela sala de espera, sem notícias e começando realmente a pensar na realidade que eu estava vivendo ali. Quando eu fui chamada para fazer o novo exame de imagem, né, a ultrassom, o médico começou a me perguntar o que eu estava fazendo, enfim, começou a fazer investigações. E aí ele me falou, eu já vi a sua mamografia. E obviamente que eu perguntei pra ele, e aí, doutor? Ele falou, você está com câncer de mama. Só que eu acho que eu repeti tanto tempo pra mim, vai ficar tudo bem, que aquilo realmente foi me acalmando, E a hora que eu entrei, é como se eu já estivesse preparada para aquela notícia. Então, quando ele me disse tudo isso, eu falei pra ele, o senhor tem certeza? Porque o que eu pensei? Caramba, eu tenho um diagnóstico com prazo de 30 dias falando que não é nada. Falando que não era nada. Então, o que eu falei pra ele assim, doutor, o senhor tem certeza? Olha de novo. E ele me respondeu, eu não te dou 100% de certeza porque eu não tenho a biópsia, mas eu te dou 99% de certeza. E aí, com esse diagnóstico, ele já laudou no mesmo dia, no mesmo momento, o meu ultrassom e ele falou, corra e procure um oncologista. Ele acelerou o processo do meu resultado e naquele momento eu lembro que eu vi o meu ultrassom com BRAD5. Eu falei, caramba, o que é esse BRAD5? Corri, fui procurar, fui pesquisar. Fui procurar oncologistas, porque obviamente não conhecia ninguém. E depois passei nesse mesmo dia pela biópsia. E eu tava assim, tão realmente agindo de forma racional, que ele fez 3 retiradas de fragmento para nós mandarmos para biópsia. E eu falei, doutor, eu quero que o senhor tire mais. Porque eu tenho um diagnóstico que não é nada. Não é que eu estava na fase de negação e não queria acreditar que era câncer. Eu acho que a fase da aceitação, a fase de entender, ela aconteceu comigo lá na sala de espera, naquelas 2 horas que eu fiquei. Aconteceu tudo comigo ali. Então, eu estava sozinha, eu tive o tempo de sentir dor, eu tive o tempo de sentir o meu medo, eu tive o tempo de me sentir perdida, de me sentir injustiçada. Eu tive aquele tempo ali. E eu tive o tempo posterior também para pensar, tudo bem, quais são os próximos passos a partir daqui?
Então, o que eu pensava de dificuldade no diagnóstico? E se eles mandarem esses fragmentos e por alguma eventualidade for um tumor diferente, for um tumor raro e a gente não consiga ter as expressões deste tumor na biópsia? Então, eu quis dar mais elementos na hora de fazer realmente esse laudo da biópsia. Então, eu lembro que eu falei para ele: doutor, retire mais fragmentos. E ele falou que a média era 3 e nós tiramos 7 fragmentos do nódulo para poder fazer a biópsia. E aí, na hora que eu recebi a biópsia, estava constando, né? Os 7 fragmentos retirados têm células cancerígenas. Então, tudo bem, eu estava internalizando aquela ideia de que eu estava com câncer de mama aos 28 anos. Como o médico ficou realmente preocupado, né, que era um diagnóstico mais sério de câncer, ele já me concedeu todos os resultados no mesmo dia e eu voltei para o meu ginecologista. E aí, quando ele viu os resultados, ele falou: agora, infelizmente, não posso mais te acompanhar, minha competência termina aqui como ginecologista, eu tenho que te encaminhar para um oncologista. Me passou algumas referências e eu fui. E qual foi a lição que eu tirei disso tudo? E a lição que eu tirei disso tudo foi que todos nós estamos suscetíveis a erros. Eu sei que sim, os médicos estão dando o seu melhor, mas eles também são suscetíveis a erro, assim como eu, assim como você. E nós, enquanto pacientes, precisamos estar atentos. Qual é o nosso diagnóstico? Por que eu estou sendo submetida à quimioterapia com medicamento tal? Por que a indicação da minha cirurgia é A ou AB? Por que eu tenho que passar por X sessões de radioterapia? Como vai ser essa radioterapia? Existe alguma coisa melhor? A gente precisa estar atentos à nossa doença, ao nosso tratamento e ao pós-tratamento. Conversar com os nossos médicos, questionar sobre tudo que está acontecendo é fundamental. Somos nós que devemos estar atentos, porque os médicos, embora tentem acertar em todo o tempo, isso não acontece. Depois que eu me tornei paciente, que eu comecei a realmente frequentar hospitais oncológicos, eu conheci inúmeras mulheres com diagnóstico de câncer de mama atrasados, revoltadas, dizendo: esse nódulo está aqui há 2 anos, há 3 anos, eu faço acompanhamento com o ginecologista, eu faço acompanhamento com os médicos e eles nunca me pediram uma biópsia. Eles olharam os exames de imagem ou fizeram um exame no toque e falaram: não, você não tem indicativo, não, você não tem idade, você não está no quadro do risco de câncer, e não aprofundaram na investigação. Inúmeras mulheres que ficaram com esses tumores meses, anos, até se tornarem metastáticas, porque o câncer foi agravando, já que não tinha tratamento. Então, mantenham-se vigilantes. Eu não estou fazendo esse vídeo e nem contando tudo isso para trazer medo e nem insegurança para você. Você tem que estar acompanhada por uma equipe médica que você tenha segurança. Esse foi o meu critério, de saber que aquela equipe estava fazendo o que havia de melhor para o meu caso. Então, se você está com essa equipe que te deixa segura, permaneça com ela, mas continue atento sobre tudo o que está acontecendo. Você é o maior interessado. E os erros dos outros podem sim refletir na gente. Se você tem interesse em saber um pouco mais de como está o seu caso, ou de como já foi o seu caso, sendo que você nunca acompanhou de perto, é possível que você faça isso solicitando a cópia do seu prontuário médico. E se você também não tem ideia de como ter acesso a essa cópia do prontuário, vou deixar aqui embaixo o link do nosso grupo do Telegram. Acesse esse link, faça parte do nosso grupo, porque lá eu deixei um modelo de requerimento de prontuário médico. Basta que você faça o download, preencha com o seu nome, os seus dados e entregue no hospital onde você já fez o seu tratamento.
Lá você vai ver toda a comunicação entre os médicos, entre a equipe médica, entre todos os profissionais que te acompanharam durante o tratamento e pós-tratamento também durante a fase de acompanhamento. E aí você vai conseguir entender um pouco mais. Obviamente que depois de tudo isso, eu fui sim uma paciente que ficou vigilante sobre tudo que acontecia no meu caso. Sempre conversei com os médicos para entender o que estava acontecendo e sempre conversei com outros pacientes. E isso me abriu os olhos muitas vezes para questionar os médicos, porque existem inúmeras questões na oncologia que a gente não tem nem ideia. E é a partir do conhecimento e de experiência de outras pessoas que a gente vai tendo mais elementos para entender e questionar. Essa é justamente uma das finalidades desse vídeo, que você utilize essa experiência negativa que eu tive para ficar alerta e para te auxiliar na tomada de decisões do seu tratamento. Hoje eu fico por aqui.